Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos em mais um domingo de celebração. Que você se sinta à vontade nesse momento. Eu sou a Crislane, para quem ainda não me conhece. Eu sou a Pérsia, seja muito bem-vindo. Quero convidar você já para seguir as nossas redes sociais, no Instagram e também o YouTube, né? Aqui tem embaixo para você se inscrever, acione o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui e eu sei que Deus falará muito ao seu coração. E para continuarmos, nós vamos orar para dar andamento à nossa programação. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um dia, obrigada por esse momento, obrigada por cada pessoa que está nos assistindo e aquela que ainda vai nos assistir. Nós pedimos nesse momento com que o Senhor cuide de todo o andamento, Pai, do louvor, da palavra de oferta, da ministração e que cada pessoa que ouvir toda essa programação seja tocada, Pai, por Ti. Em nome de Jesus. Amém. O que posso dizer por tudo que tu és?
Você me libertou e me curou. O que posso dizer? O que posso dizer por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Teu amor para sempre, Jesus. Nós confiamos no teu amor, Jesus. Nós confiamos em ti, na tua misericórdia que dura para sempre. Nós cremos em ti. Aleluia. Nosso povo, nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos, aviva-nos, pois só confio em ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim. Ao teu trono nos chegamos, aviva-nos neste instante, nesta hora, aviva-nos, pois só confio em ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim, pois só confio em ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim. Nós clamamos pelo teu despertar, Jesus, pelo teu avivamento, Espírito Santo. Venha nos avivar, venha nos aquecer com o teu amor, com a tua unção, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por ti, nós clamamos pela tua luz. Aleluia. Como o sol que ao brilhar faz a escuridão passar, o avivamento vai chegar. Aviva-nos como o sol que ao brilhar faz a escuridão passar, o avivamento vai chegar.
Aviva-nos, Senhor. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Como o sol que ao brilhar aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Faz a escuridão passar, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Só tu fazes renascer, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Nosso povo, nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos, aviva-nos. Olá, igreja, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e queremos compartilhar um texto para abençoar o teu coração. Está em 3 João 1, versículo 6, que diz assim: eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles, de modo agradável a Deus. No livro de Tito 3, versículo 14, diz assim: nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim, ninguém será improdutivo. Queridos, que interessante. Eu quero dizer para você que dentro do seu dízimo, da sua oferta, existe uma parte desse valor que a igreja administra e administra também para suprir e para socorrer a outras pessoas que estão na necessidade de terem as suas vidas de alguma forma sendo supridas. Então lembre que toda vez que você devolver o seu dízimo, que você dá a sua oferta, lembre-se que você está contribuindo para suprir as necessidades das pessoas. Hoje nós vivemos um tempo onde nós amamos muito o que nós temos, que está em nossas mãos, e às vezes nos tornando a cada dia mais usando para o nosso bem, né, os nossos recursos. Lembre-se que Deus está abençoando você, Deus não está te deixando faltar nada. E eu tenho certeza que quando você devolver a sua oferta, né, devolver o seu dízimo, lembre-se que você está contribuindo para suprir as necessidades de outras pessoas também. E outro texto também muito interessante que diz assim: pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. É a palavra que está em Salmos. Então aprenda a confiar e cuidar no cuidado de Deus, e você vai ter também as suas necessidades supridas. Eu quero orar, abençoar a sua vida e abençoar os dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te render graças, queremos, ó Pai, descansar e confiar no Senhor, sabendo que é o Senhor que supre as nossas necessidades. Nos ajuda a ter um coração doador. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração fiel e abençoar e suprir as necessidades de outros também. Nós abençoamos e consagramos esses dízimos e essas ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.
Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para esse encontro online, para o compartilhamento da palavra de Deus. Amados, e essa semana nós temos uma palavra, ela é uma palavra que vai inspirar confiança no Senhor. Eu quero começar lendo, primeiramente, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 51, versículos 1 e 2, que diz assim: ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor, olhe para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Versículo 2 diz assim: sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu luz à sua nação. Abraão era apenas quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. Que palavra poderosa, que mensagem o profeta Isaías está levando ao povo de Israel, aos santos, aqueles que procuravam justiça, a todos aqueles que buscavam o Senhor, uma palavra de encorajamento, uma palavra para que eles confiassem no Senhor. E qual era o contexto da situação aqui? Israel estava vivendo um período difícil, período de apostasia, um período de distanciamento do Senhor, claro, mas ali tinha também as pessoas que buscavam a Deus, mas o tempo estava passando e elas estavam ficando sem esperança, elas estavam ficando desanimadas, elas estavam ficando entristecidas, abatidas por causa da demora no cumprimento das promessas do Senhor. E aí vem o profeta Isaías e fala assim: olha, ouça-me todos que buscam, que procuram a justiça, todos que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados, olhem para a pedreira de onde vocês foram extraídos, vejam de onde vocês vieram. Olhem, vocês estão aqui porque lá no passado, aí no versículo 2 ele fala, um casal resolveu confiar no Senhor, um casal resolveu viver pela fé e não por aquilo que via. E esse casal, obviamente eu estou me referindo aqui a Abraão e Sara. E ele fala o seguinte: olha, Abraão era apenas quando eu o chamei, mas eu o abençoei e tornei ele uma grande nação. Esse é o Deus do impossível. Um homem velho, 75 anos, um homem que vivia no meio de um povo idólatra, um homem casado com uma mulher que era estéril, quer dizer, ele tinha tudo contra ele. As circunstâncias, as adversidades, o impossível fazia parte da vida de Abraão. Mas Deus diz que por causa da bênção dele, porque no versículo 2 diz que mas eu o abençoei e o tornei uma grande nação. Aí eu quero fazer uma pergunta: qual é o seu problema? Qual é a sua demanda? Qual é a sua situação? O que é que você acha impossível? De onde? Olhe de onde você foi tirado. Olha de onde você foi extraído. Olha como você começou a sua história, a sua caminhada com Deus. Deus pode fazer grandes coisas na tua vida, assim como fez na vida de Abraão. Abraão se tornou um referencial. Abraão, ele não foi somente abençoado, mas ele se tornou um abençoador. As famílias da terra, muitas pessoas foram abençoadas por causa da bênção de Deus que estava na vida de Abraão. Aí eu fico pensando o legado que esse homem deixou, né? O testemunho de vida que ele deixou, a ponto do profeta se referir a ele dizendo: olha, lembrem-se de Abraão, pensem em Abraão. Veja como ele, ao ser chamado, ele foi obediente e isso fez dele um grande homem com um grande testemunho que deixou um grande legado. Agora, o que é que tornou Abraão? Como é que Abraão se tornou esse referencial, não somente para a sua época, mas um referencial, a bem da verdade, nós podemos dizer, para toda a humanidade?
porque enquanto essa palavra for pregada, enquanto nós vivermos neste mundo, Abraão vai ser lembrado como o pai da fé. Então eu quero compartilhar aqui, usando aqui a palavra de Deus, algumas situações que envolvem o chamado de Abraão. Para isso, vamos voltar lá, abrir a Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis. E é quando acontece o chamado de Abraão. Então vamos ler junto comigo. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Glória a Deus, aleluia. Amados, aqui começa o chamado. Aqui começa a história de vida, de caminhada de fé de Abraão com Deus. Querido, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto: se eu quero me tornar uma pessoa que vou deixar um legado, uma pessoa que eu vou deixar um bom testemunho, se eu quero me tornar um homem que a bênção de Deus venha sobre mim para que eu possa abençoar outras pessoas, eu preciso seguir o exemplo de Abraão, eu preciso seguir os passos dele. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando Deus chama Abraão, no versículo 1, ele diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O que eu aprendo com isso aqui? É Deus dizendo para Abraão assim: olha, corte os laços com o passado. Abraão morava em Ur dos caldeus. Abraão morava no meio de um povo totalmente idólatra, um povo que tinha um estilo de vida que desagradava ao Senhor, costumes que desagradavam a lei de Deus. E a primeira coisa que Deus fala com ele: Abraão, você tem que sair de onde você se encontra. Você tem que abandonar os velhos costumes, você tem que abandonar as velhas práticas, você tem que abandonar o lugar que você se encontra hoje para que eu transforme a sua vida. É aqui, querido, que muitas vezes a pessoa ela esbarra em um problema, ela não consegue avançar, ela não consegue prosperar, ela não consegue crescer espiritualmente. Por quê? Porque muitas vezes ela tem uma dificuldade de se desvencilhar do passado, de cortar o cordão umbilical, de cortar as amarras que prendem ela na velha vida, na velha maneira de ser e de pensar. Então Deus está sendo bem específico. Deus está dizendo para Abraão o que ele deve fazer, o que ele deve deixar para trás. E ele disse: olha, sai do meio da sua terra natal, sai do meio dos seus parentes, largue a família do seu pai e vá para onde eu mostrarei. Deus não está dando a ele nenhum mapa, mas disse: olha, você sai de onde você está e na caminhada eu vou revelando os detalhes, na caminhada eu vou dando as coordenadas. Às vezes, como eu disse, uma pessoa não consegue romper, é por causa dessa dificuldade que tem de se livrar do passado. Ela continua sendo quem sempre foi, vivendo da maneira que sempre viveu, com os mesmos costumes, com as velhas manias, com a mesma maneira de ser e de viver. Então, eu penso que aqui a gente deve fazer um ponto de reflexão. Será que quando eu fui chamado, eu deixei para trás a velha maneira de viver? Será que eu larguei os velhos costumes? Porque Abraão, ele vai nos ensinar através do texto aqui que ele cumpre cabalmente, ele é totalmente obediente a esse chamado e ele faz aquilo que o Senhor está dizendo que ele deve fazer. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, no versículo 2, é que diz o seguinte: farei de você uma grande nação,
o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Olha só que o verbo aqui, ele está sendo colocado, sendo conjugado no futuro. Deus não está dizendo que já o abençoou. Deus não está dizendo que já tornou ele famoso e que já fez dele uma grande nação. Não, eu farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, eu o tornarei famoso. O que é que eu aprendo com isso? Deus primeiro chama ele e diz o que ele tem que fazer. E depois Deus disse o que ele vai fazer, o que Deus vai fazer na vida de Abraão. Então primeiro Abraão se entregou e depois ele recebeu. Amados, vida com Deus é assim, sabe? A gente primeiro coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Isso é fé. Primeiro a gente se entrega e depois a gente recebe de Deus o cumprimento de suas promessas. Amados, Deus primeiro chama e depois disse que faria coisas grandes na vida de Abraão. Amado, por que algumas pessoas não alcançam? Por que algumas pessoas não prosperam? Porque elas desistem no meio da caminhada. Porque elas não conseguem enxergar o agir de Deus, ou pelo menos elas acham que Deus não está agindo, e aí elas vão murchando, elas vão minando a fé, elas vão esmurecendo e elas acabam desistindo, ou às vezes elas têm uma caminhada capenga, por assim dizer, mas ela não consegue passar do ponto que ela se encontra. Deus não disse que já tinha feito aquelas coisas na vida de Abraão, mas Deus disse que faria. Existe aí uma condição: primeiro você abandona, primeiro você sai, primeiro você obedece e depois eu farei grandes coisas na sua vida. Outra coisa que a gente aprende com o texto, com o chamado de Deus na vida de Abraão, um homem que se tornou um referencial, um homem que que foi citado pelo profeta Isaías, um homem que é citado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Abraão entendeu que aquilo que ele estava recebendo de Deus, na verdade, era para compartilhar com outras pessoas. A gente percebe isso no mesmo versículo 2, diz assim, versículo 2: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Deus abençoa a vida do homem para que este homem abençoe a vida de outros homens. Deus abençoa a vida de uma pessoa para que essa pessoa abençoe, a vida de outras pessoas. Abraão não seria somente abençoado, mas Abraão se tornaria um portador das bênçãos de Deus. A vida dele seria mudada para que ele mudasse a vida de outras pessoas. Abraão, o que Deus está fazendo é chamando esse Abraão: você não vai viver mais para si mesmo, mas você vai viver para cumprir os meus propósitos, você vai viver, eu vou te abençoar para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. E é nesse ponto que muitas vezes também a pessoa ela esbarra, porque a dificuldade que tem de passar à frente. Muitas pessoas acabam retendo a bênção. Ela recebe, ela é abençoada, mas ela se tranca, ela não consegue passar à frente, ela não consegue ser um canal, acaba às vezes se tornando uma represa, e isso impede o seu crescimento, o seu prosperar em todas as áreas da vida. Amados, interessante aqui no versículo 4, veja bem o que é que vai acontecer com Abraão. No versículo 4 diz assim: então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Eu vou ler só a primeira parte do versículo, diz: então Abraão partiu como o Senhor o havia instruído, sem tirar nem acrescentar, sem fazer objeções, sem fazer questionamentos. Simplesmente depois do chamado ele obedece. Ele sai, ele parte como o Senhor ensinou, como o Senhor instruiu. Então esse é um tipo de fé, querido, que nós devemos ter.
Esse é um exemplo que a gente deve se espelhar. É uma obediência sem questionamento. Abraão obedece sem titubear. Um homem com 75 anos de idade, ele decide mudar o rumo da vida dele. A gente percebe aí que idade não é empecilho, idade não é problema. O que Abraão tinha contra ele? Abraão tinha a idade contra ele. Abraão tinha o fato de morar no meio de um povo idólatra. Isso pesava contra a vida dele. Abraão tinha contra ele o fato de que ele, aquele que está sendo chamado para ser pai de multidões, ele tinha uma mulher estéril. Então ele não tinha, a bem da verdade, Abraão não tinha nada a seu favor. Mas Deus, é assim que Deus age na vida dos seus escolhidos, é assim que Deus age na vida daqueles que Ele chama. Porque não é para a nossa glória, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa própria força, mas é pela força do braço do Senhor, é pela capacidade do Senhor, é pelo poder do Espírito Santo, é Ele quem faz a obra. Então ele pegou um homem velho, casado com uma mulher estéril, um homem que veio do meio da idolatria, no meio de um povo perdido, e que ele também estava perdido se o Senhor não chamasse ele, e transforma grandemente a vida de Abraão, e faz dele um referencial, alguém que vai ser lembrado como o pai da fé, o pai de multidões. Nós estamos aqui hoje, a bem da verdade, pregando esse evangelho, porque ele acreditou, porque ele obedeceu. Nós somos abençoados hoje porque Abraão primeiramente foi abençoado por causa de sua obediência, e nós estamos também sendo abençoados. Agora, o que Abraão fez mais que contribuiu para esse testemunho, contribuiu para que se tornasse um referencial? No versículo 5 diz que ele tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, e seus rebanhos, e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Interessante é que ele, quando sai, ele vai servir a Deus, e ele leva as suas posses, ele leva os seus bens, ele leva a sua família, no caso ali a sua esposa, ele leva as suas propriedades, os seus rebanhos, ele leva tudo para atender ao chamado de Deus para servir o Senhor. Ele não deixa para trás aquilo ali, mas ele leva certamente para oferecer os seus sacrifícios a Deus. Ele vai com tudo. E no versículo 7 e 8, olha só que interessante, meu querido, diz assim, versículo 7 e 8: Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Versículo 8: Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão deixa de fazer parte, de um povo idólatra. Abraão sai lá da sua terra, do meio da sua parentela, e Abraão agora passa a ser um construtor de altares dedicados ao Senhor. O homem agora, na sua jornada de fé, na sua caminhada com Deus, ele passa, aonde ele chega, ele constrói um altar. O rastro que ele deixa, aquilo que ele deixa para trás, são altares, é um altar dedicado ao Senhor. Ele não faz nenhuma alusão aos seus bens. Abraão não deixa nada que lembre as suas riquezas, as suas posses, mas tudo que ele deixa para trás são altares que ele construía e dedicava ao Senhor. Era onde ele fazia as suas ofertas, era onde ele realizava os seus holocaustos, era onde ele adorava ao Senhor. Então ele se torna um construtor de altares dedicados ao Senhor. Abraão foi um referencial no seu tempo e se tornou um referencial para os tempos futuros, porque hoje ele é referencial na vida de muitas pessoas. Seu nome sempre será lembrado como pai da fé.
Seu nome sempre será lembrado como alguém que construiu altares dedicados ao Deus Todo-Poderoso. Deixou um grande legado, foi abençoado e se tornou bênção na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Aí eu pergunto, qual é o nosso legado? Como nós seremos lembrados? Quem nós temos abençoado, né? As bênçãos, muitas vezes, querido, abençoar não significa necessariamente financeira, não significa abençoar financeiramente uma pessoa. Eu posso abençoar uma pessoa com os ensinamentos, eu posso abençoar uma pessoa com o serviço, eu posso abençoar uma pessoa com a companhia, eu posso abençoar uma pessoa com as minhas orações, eu posso abençoar uma pessoa de diversas maneiras, meu querido. Aí, esse homem, quando ele parte, quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos de idade, um homem idoso, mas Deus concedeu a ele a graça de viver mais 100 anos. Abraão morreu com 175 anos de vida. Morreu farto de dias, morreu muito abençoado, um homem muito rico que deixou um grande legado. Qual é a sua história? Como está a sua vida? E aí eu pergunto, se você partisse hoje, como você seria lembrado? Qual legado você deixaria? Que história você tem construído até aqui? Qual o seu testemunho de vida? Qual o meu testemunho de vida? Essa história ela é inspiradora. É a história de um homem que foi chamado para ser bênção. Um homem que foi chamado e foi desafiado por Deus, foi instruído por Deus a deixar para trás um passado que o condenava, um passado que o escravizava. Abraão, a bem da verdade, estava perdido no meio daquele povo idólatra. Se ele não atendesse ao chamado do Senhor, certamente seria condenado ali no meio daquela nação, no meio daquela cidade. E hoje Deus tem chamado muitas pessoas. Inclusive, eu creio que durante a ministração dessa mensagem, o Espírito Santo tocou no seu coração. Se você ainda não serve a Deus, Ele está te chamando você. Ele está desafiando a você a dar um passo de fé, assim como Abraão deu. Ele está desafiando você a mudar de vida, a abandonar as velhas práticas, a entrar numa vida de obediência para que a bênção de Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa. Querido, eu quero reler o versículo 2 do capítulo 51 do livro do profeta Isaías, quando diz assim: sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu luz à sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O profeta está dizendo para aquele povo pensar em Abraão e olhar para a vida de Abraão. E eu fico pensando aqui, se hoje as pessoas que convivem comigo, as pessoas que eu já tive contato, fossem desafiadas a pensar em mim, qual lembrança elas teriam em seu pensamento, qual imagem seria formada no seu pensamento quando pensasse na minha pessoa? Pensamentos ruins, pensamentos bons, boas lembranças, lembranças ruins. O que elas pensariam? Qual o conceito que elas têm de minha pessoa? Aqui é um ponto de reflexão. Outra coisa é que a Bíblia enfatiza, ela diz o seguinte: Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. A diferença foi a bênção de Deus na vida de Abraão. Deus chamou, ele atendeu esse chamado, ele, ao cumprir esse chamado, ao viver pela fé e obediência, Deus abençoa e muda a história. Deus torna a mulher dele uma mulher que adquiriu da parte do Senhor a capacidade de gerar filho, e gerou um filho. Desse filho foi formada toda a nação de Israel, porque a bênção de Deus visitou Abraão, porque a bênção de Deus visitou a casa de Abraão. E Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer mudar a sua história
mas você tem que fazer como Abraão, atender ao chamado e caminhar pela fé e em obediência. Eu quero orar com você. Se você puder ir na sua casa, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Santo e amado Deus, soberano, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dessa igreja, Deus o qual nós servimos, o Deus que era, o Deus que é e que sempre será, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que torna o impossível em impossível, o Deus que muda o estado de um homem, muda a vida de um homem, muda a vida dessa pessoa que está agora conectada a este canal, muda a vida desse homem que foi confrontado com a tua palavra, muda a vida desta mulher, deste jovem, dessa pessoa que está passando e daquela que vai passar por aqui, por esse canal, que vai ouvir esta mensagem, a tua palavra, Senhor. Que ela seja confrontada e que ela seja desafiada e que ela aceite, assim como Abraão, o desafio de servir ao Senhor, em obediência, pela fé, crendo nas tuas promessas e no cumprimento de tuas promessas. Que assim seja para a glória do teu nome e que você diga amém, que digite amém aí. Graça e paz, que Deus abençoe poderosamente com a palavra dele e até ao próximo encontro online aqui no canal da Emulém. Graça e paz, Deus abençoe. Que palavra abençoada essa que o pastor Aldrin trouxe para nós neste dia, não é verdade? Cris, e aí, o que você achou? Eu achei o máximo. E se você também gostou dessa palavra, se você foi tocado por essa palavra, se você quer entregar a sua vida para Jesus e receber Ele como seu Senhor e Salvador, você pode pegar o seu celular, colocar aqui na frente do QR Code que está aparecendo em algum lugar dessa tela, e esse QR Code encaminhará você para um site da nossa igreja, e lá você pode colocar os seus dados, você pode colocar o seu nome, entrar em contato conosco que nós responderemos o que você colocar lá. E é isso aí, fique com Deus. Tchau!